dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação vai estar em um único versículo, que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém. Amados, eu acho tão lindo a vida de Daniel, que eu me emociono lendo essa passagem bíblica, o livro de Daniel, quando Daniel é perseguido pelos seus inimigos, quando Daniel é jogado ali na cova dos leões, a fidelidade desse homem, o caráter deste homem, a integridade deste homem me chama a atenção. Como que uma pessoa pode ser tão íntegra, tão firme, né? Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando tinha apenas 14 anos. Os historiadores falam que ele estava entre 14 e 17, e a maioria acha que ele foi bem jovenzinho mesmo. Pertencia a uma família nobre, real. Pensa bem, imagina você ser participante, né, de riquezas, de honra, ser filho da nobreza e de repente você ser levado cativo para uma outra nação, uma nação babilônica, né, uma nação que tinha reis que governavam com as trevas, que serviam a outros deuses, que eram pervertidos, que viviam na maldade. E Daniel tem que lidar com tudo isso, sair do seu âmbito familiar, do colo dos seus pais, da sua família, da sua nação, para enfrentar tudo isso. Como foi difícil para ele, como pode ter sido. Mas Daniel, quando chegou ali naquele palácio, naquele lugar, fala que ele tomou uma decisão. E aqui fala que ele teve uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas ele não tomou uma decisão qualquer. Aqui fala que ele tomou uma decisão firmemente. Daniel decidiu firmemente a não se contaminar. E eu acredito que essa decisão valeu para a vida dele inteira, porque ele não se contaminou mesmo, ele se posicionou. Mudaram o nome dele, mas não conseguiram mudar a sua identidade. O nome dele foi mudado para um nome dando honra a deuses das trevas. Mas dentro do coração dele, dentro da vida dele, o nome dele continuava sendo Daniel, e ele viveu como Daniel a vida inteira, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, e não deixou que a sua identidade fosse roubada. Enfrentou terríveis coisas. Aqui não fala tudo que ele enfrentou, fala mais ou menos, né, algumas coisas. A inveja daquele povo contra ele, as perseguições, a maldade, mas ele permaneceu firme, como ele tinha decidido, firme. Foi lançado na cova dos leões por inveja, porque aquelas pessoas que trabalhavam ali com ele morriam de inveja dele e achou uma forma de levar o rei a criar um decreto que o jogaria na cova dos leões se ele continuasse orando. Mas ele continuou orando, ele já era idoso, ele já tinha mais de 80 anos quando isso aconteceu, mas ele permaneceu firme. Mesmo sendo velho, ele continuou orando 3 vezes por dia, cumprindo com o compromisso dele com Deus. E a palavra do Senhor fala que ele orava olhando para Jerusalém, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Daniel nunca mais voltou à sua terra natal. Daniel não fala exatamente como Daniel morreu, mas tudo indica que ele morreu na Babilônia. Ele foi levado para lá e nunca mais voltou à sua terra natal, mas continuou amando Jerusalém, continuava orando por Jerusalém. Orava 3 vezes ao dia com a janela aberta de volta para Jerusalém. Que coração, né? Que paixão pelo Senhor, pela sua terra natal, pelos seus entes queridos. E é isso, amado, que nós precisamos ter. Uma decisão, um posicionamento de não nos contaminarmos com as iguarias deste mundo. Como nós nos contaminamos, não é mesmo? A gente se contamina muitas vezes com as emoções, porque a gente não guarda o coração, fica magoado, fica ressentido, fica com raiva. A gente se guarda. A gente não se guarda emocionalmente, por isso às vezes nós sofremos terríveis contaminações nessa área. Nós nos contaminamos com o próprio pecado em si, pecado da língua, pecado sexual, pecado da intriga, da divisão, da briga, da contenda, pecado da falta de obediência ao Senhor, pecado da falta da leitura bíblica, pecado da falta de oração, pecado da falta do jejum, pecado da falta de consagração ao Senhor, de ter momentos devocionais, pecado de nos misturarmos com o mundo, de não termos coragem de testemunhar Cristo no mundo, pecado pelo mau testemunho, mau caratismo.
como nós pecamos e nos contaminamos com o pecado. Pecado, muitas vezes, de não buscar o Senhor, de não ir para a igreja, de não trabalhar na obra, de não nos colocarmos como instrumento do Senhor, sendo que a palavra de Deus fala que nós somos chamados para sermos discipuladores, para levarmos outra ao caminho do Senhor. A Bíblia do Senhor fala, vai, ide, fazer discípulo, batizar em meu nome, pregar em meu evangelho. Nós também não fazemos isso. Pecado do comodismo, de querer ficar na zona de conforto, do egoísmo, de olhar só para nós. Quantos pecados e quantas contaminações. Mas o Senhor nessa manhã está falando para mim e para você. Decida não se contaminar. E se você já se contaminou, peça perdão ao Senhor por isso e peça ao Senhor que te limpe e te purifique com o sangue de Jesus de toda contaminação. Renuncie a tudo isso e diga, Senhor, eu quero fazer um propósito, como Daniel fez, de não me contaminar e de me dedicar ao Senhor, de ser um exemplo neste mundo, de ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, como o Senhor me chamou para ser. E com certeza o Senhor vai te honrar, como honrou Daniel. Não importa as lutas, as dificuldades, as adversidades, porque elas virão, mas o Senhor estará contigo em todas elas para te fazer vencedor. Amém? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.